Olá, meu nome é Leandro, sou plantonista de biologia e eu vim aqui fazer a resolução, né, do exercício 19 da lista das aulas 11 e 12 do professor Cheché, beleza? Nesse exercício, então, ele está falando sobre Fritz Haber, né, um alemão que descobriu uma maneira viável de fazer amônia, beleza? E aí ele dá uma declaração, né, na premiação que meio que está falando sobre o ciclo do nitrogênio, tá? Mas essa é uma questão até mais de química do que de biologia. Mas por estar envolvendo o ciclo do nitrogênio, ela cabe um pouco aí no tema da lista do Chesterton, tranquilo? E aí então, a partir do texto dele, o que a gente tem que focar no texto dele? A gente tem que focar primeiro na parte importante dele, que está no finalzinho do último parágrafo. Aliás, do primeiro parágrafo, que ele diz assim, ó, vou ler. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Com esse trecho, né, a gente já tem a resposta da questão, mas mesmo assim vamos explicar todas. Por quê? Porque ele está falando que o êxodo rural, tá? Ele está levando o nitrogênio do campo para a cidade, tá? E na cidade, quando ocorre a decomposição desse nitrogênio, ao invés de ser igual ao campo, que o nitrogênio volta para a terra e volta a estar disponível para as bactérias e para a colheita, né? Ele não volta para aquela plantação, ele fica preso na cidade. Sendo assim, está rolando um esgotamento de nitrogênio na forma inorgânica para as plantas, tá? Para as plantas do campo. E aí, a gente tem como alternativa correta a resposta da alternativa D, né? Então, a intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades é o que causou o desequilíbrio no balanço do nitrogênio, né? Então, aqui a gente teria que lembrar até a parte de geografia do êxodo rural, beleza? Lembrou disso, a gente retira nitrogênio das lavouras, né, da onde está sendo produzido todos os vegetais que a gente come e a carne, consequentemente, né? E a gente não devolve isso com a decomposição. A decomposição que ocorre na cidade, ela acaba ficando na cidade mesmo, beleza? Na A, por que a A está errada? Porque ele está falando do esgotamento das reservas de salitre no Chile. E se você for ver, no meio do texto ele menciona que a necessidade de adubar a terra, não exatamente essas palavras, mas a necessidade de adubar a terra com nitrogênio é mundial. Então, não é uma questão só do Chile, né? É um rolê mundial, um rolê para todo mundo ali, para todos os vegetais ali que não estão recebendo de volta. Na B, o que, que ele fala? O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. O que, que é carvão? Carvão é carbono, né? Então a gente está falando do ciclo do nitrogênio. Não rola aqui. Redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. Não necessariamente um solo fértil ele envolve somente o nitrogênio, né? Óbvio que é essencial, né? Mas ele não envolve só o nitrogênio, envolve um monte de outras coisas. Então, você retirar o nitrogênio, o solo fica um pouco mais pobre, mas não reduz exatamente toda a fertilidade daquele solo. Então, essa alternativa também não cabe muito bem. E a alternativa E, que é a necessidade das plantas absorverem sais de nitrogênio a necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. A ideia aqui é o seguinte: a necessidade das plantas, necessidade, ela sempre foi igual. Vou colocar aqui um é sempre a mesma. Então, independente de quando o nitrogênio voltava para aquela terra e quando ele parou de voltar, né, a necessidade continuou a mesma. As plantas elas não sofreram exatamente com a necessidade disso, a necessidade não aumentou. O problema é que a oferta de nitrogênio
para elas estava menor, mas a necessidade sempre foi a mesma, beleza? Então aí tá aí, né, a resposta e o porquê de todas as outras alternativas além da alternativa D estarem incorretas. Tranquilo? Então é isso aí, bons estudos e até a próxima.